Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Tiago, professor de matemática. Estamos iniciando mais uma aula da Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife, né? Lembrando que essa é a segunda de um bloco de 3 aulas para o 8º ano, onde a gente começou a discutir a partir da ideia, como é que a gente faz para contar possibilidades, né? Então na aula anterior a gente descreveu como é essa contagem e a gente vai passar a partir de agora a tentar usar estratégias para que a gente faça essa contagem de uma maneira mais objetiva, tá certo? Então quem ainda não assistiu a aula, vai lá na nossa playlist do nosso canal no YouTube, dá uma olhada lá na aula, escreve lá os comentários, alguma dúvida que você tenha tido, tá certo? Lembrando que a gente já está com a novidade de ter o nosso aplicativo, tá bom? Então a partir de agora a gente já está fazendo o uso do aplicativo. Se você está assistindo a aula nesse momento ao vivo pela TV ou pelo aplicativo, vai aí nos comentários, escreve para a gente qual é a dúvida que você está tendo nessa aula, nesse momento, tá certo? Se você posteriormente está vendo a aula pelo YouTube, também escreve lá nos comentários, tá certo? Então, tentando melhorar cada vez mais a interação das nossas aulas com vocês, estudantes, e com você também, colega professor e professora. Entre em contato conosco para participar, para se tornar um participante da nossa aula, tá certo? Então, lembrando que todas as imagens e todas as animações dessa aula são feitas no Canva e o avatar é do Bitmoji, tá certo? Então, lembrando, né, que você está aí assistindo a aula pela TV, pelo computador ou pelo aplicativo. Então, é importante que essa aula ela tenha essa interação, tá bom? Então, como eu falei há pouco, a partir de agora a gente já tem um aplicativo onde você pode baixar, vai aparecer aí o QR Code na sua TV, aponta a câmera do seu celular, esse primeiro QR Code aí vai te levar para a loja de aplicativos da Android, onde você vai baixar o aplicativo, fazer a instalação, tá certo? O próximo QR Code que vai aparecer é para quem tem o sistema iOS. Então aponta a câmera do teu celular que vai te levar lá para a Apple Store, onde você vai baixar o aplicativo, tá certo? Então depois que você baixar, instala lá no seu celular, ele vai pedir o login e a senha. O login é a sua matrícula e a senha é a data do seu aniversário. Lembrando que os 2 dígitos para o dia, 2 dígitos para o mês, 4 dígitos para o ano, tá certo? Então são 8 dígitos para o seu nascimento, a data do seu nascimento, tá certo? Então baixa lá e começa a utilizar, começa a perceber como é que estão lá à disposição das turmas, das aulas, tá certo? E mais importante, você tem a condição de assistir a aula e já ter o chat lá embaixo da tela para você entrar em contato conosco, tá certo? Então essa interação é muito importante para a nossa aula, então toda vez que você vê uma imagem lá de chat, coisas desse tipo, é aquele momento que você ou escreve aí no chat, se você está vendo ao vivo, ou se você escreve lá no nosso canal no YouTube, tá certo? Então participa da nossa aula, que é muito importante para todos nós, tá bom? Então, lembrando, né, que todas essas aulas estão lá na nossa playlist. Essa é a segunda aula de um bloco de 3 aulas, então se você não assistiu a primeira, vai lá, dá uma olhadinha na nossa primeira aula sobre esse assunto, tá certo? Mas lembrando que a gente vai fazer um pouco um resumo do que a gente viu na aula anterior, tá certo? Então vamos lá começar, lembrando que a gente está trabalhando a ideia de contar possibilidades, tá bom? Então vamos lá, né? Vamos relembrar o que a gente viu na aula anterior. Então na aula passada, a gente percebeu que a gente pode contar possibilidades. Então eu trouxe algumas situações, de modo geral eu trouxe 2 situações com algumas variações, onde a primeira era essa. Então imagine uma folha ou um retângulo, um quadrado, ou seja, uma figura geométrica, onde você pode pintar essa figura tendo à disposição 4 cores. Então de quantas maneiras diferentes eu posso pintar essa região aqui, tá certo? Então a gente descreveu cada uma dessas situações e a gente chegou à conclusão de que eram 4 possibilidades, 4 maneiras de eu pintar essa região, tá certo? Então hoje a gente vai tentar fazer uma passagem dessa contagem 1 a 1 para uma contagem mais ligada ao tema que a gente está estudando a partir de agora, que é o chamado princípio multiplicativo. A gente vai ver na aula de hoje que o que a gente estava fazendo na aula anterior nada mais era do que a descrição do que a gente chama de princípio multiplicativo, que pode ser chamado também de contar possibilidades, tá certo? Se você entender como contar possibilidades, já é o suficiente para a gente compreender o tema.
A outra situação era, se eu tenho uma região retangular e tenho um círculo ao centro, de quantas maneiras diferentes eu posso pintar essa imagem, de modo que a cor que esteja no retângulo não seja a cor que esteja no círculo, tá certo? Então a gente contou essas possibilidades aí, a gente descreveu todas essas possibilidades e vimos que são 12 maneiras da gente fazer essa pintura, tá certo? Só que a gente vai tentar ver como é que esses casos se comportam a partir do momento que eu estou descrevendo e eu vou tentar contabilizar essa descrição para a gente chegar no que a gente conhece como princípio multiplicativo. Preste atenção. O outro exemplo que a gente tratou, eu disse que era muito parecido com o primeiro, porque a gente percebeu o seguinte, de quantas maneiras diferentes essa moça pode se vestir usando alguma dessas 4 blusas aí. Então a gente percebeu que são 4 maneiras diferentes. Ou seja, ela simplesmente pode usar essa blusa rosa, essa blusa azul com mangas e golas um azul mais escuro, ela pode vestir essa blusa azul com botões dourados, ou ela pode vestir essa blusa quadriculada, ou seja, ela tem 4 maneiras de se vestir usando alguma dessas blusas. A gente viu uma outra situação que era, além dela ter as 4 blusas, se ela tivesse à sua disposição 3 tipos de calças, de quantas maneiras diferentes ela pode se vestir. Eu disse que essa situação ela é similar no modo de proceder a chegar à solução com aquele da região retangular com um círculo no meio. Então a gente viu que, apesar do resultado igual, a gente pode pensar de maneiras distintas. Nesse caso aqui, a descrição da nossa solução feita na aula anterior era essa daqui, ó. Ou seja, ela tinha à disposição essa blusa, então ela podia variar com o tipo de calça. Ela com essa outra blusa aqui, azul claro, com a gola e a manga mais escura, ela poderia variar com essas 3 calças, com essa outra blusa também, ou seja, nós tínhamos 12 possibilidades e a gente conseguiu visualizar todas essas 12 possibilidades, tá certo? O que a gente está tentando fazer nessa aula é mostrar que uma técnica que você vai começar a usar depois, simplesmente fazendo o cálculo, você consiga visualizar esse cálculo a partir da contabilidade de possibilidades, contar possibilidades, tá certo? Então vamos pegar aqui e relacionar todas essas aí, tá bom? Então eu coloquei aqui, por exemplo, esse chatzinho que se você tem alguma dúvida sobre alguma dessas situações aqui, escreve para a gente agora qual é a sua dúvida, tá certo? Se você já vendo a aula anterior, vendo essa aula agora, se resta alguma dúvida, escreve para a gente aí no chat qual é a sua, que a gente vai te dar um retorno, tá certo? E também se você tem essa outra situação, como é que a gente pode fazer? Como é que a gente pode descrever? O que a gente vai fazer agora é essas situações que nós temos aqui, a gente vai tentar fazer uma passagem da descrição para o cálculo dessas possibilidades. Então vejamos, o que a gente fez na aula anterior simplesmente foi ver, eu posso pintar essa região na cor azul, eu posso fazer a pintura na cor verde, ou eu posso fazer na cor vermelha, ou eu posso fazer na cor amarela. Então perceba que eu posso pintar essa região de 4 maneiras diferentes, como a gente já descreveu anteriormente. Vou fazer a mesma coisa, utilizando aquele exemplo da moça se vestindo com alguma dessas 4 blusas. Observe que a única distinção que eu estou fazendo agora é ligar as setinhas. Você vai ver o porquê eu estou usando as setinhas. Então ela pode vestir aquela blusa ali, ela pode vestir qualquer uma dessas 4 blusas aí, tá certo? Então eu apenas estou descrevendo cada uma dessas situações. Então perceba que eu tenho aí as 4 possibilidades. Eu tenho 4 maneiras de pintar essa região e eu tenho 4 maneiras de descrever essa moça vestindo alguma dessas blusas aí, tá certo? Então a gente já fez isso na aula anterior, a gente está descrevendo novamente para a gente tentar visualizar algumas outras situações. Presta bem atenção agora nos outros 2 exemplos, que são aqueles onde eu tenho situações a mais. Nesse caso aqui, eu tenho círculo ao centro e no próximo a gente vai ter a moça vestindo blusas e calças, tá certo? Então veja, como a gente fez, por exemplo, para pintar essa região retangular.
Se eu pintar na cor azul, ou se eu pintar na cor verde, ou na cor vermelha, ou na cor amarela, eu vou tentar criar uma restrição para a gente ver como é que eu posso pintar esse círculo aí. Não é? Então, pintando na cor azul, na cor verde, vermelha ou amarela, são as 4 possibilidades. Então, a gente já viu e a gente já descreveu que para essa região retangular, eu posso pintá-la de 4 formas diferentes. De quantas maneiras diferentes eu posso pintar a região circular? Lembra que a restrição que eu tenho é a cor que eu utilizar no retângulo, eu não posso utilizar no círculo. Então, nesse caso agora, eu vou ter que eu posso pintar na cor verde. Por que eu comecei do verde? Porque eu estou subentendendo de que eu estou utilizando a cor azul para pintar a região retangular. Eu posso pintar na cor vermelha e eu posso pintar na cor amarela. Então, perceba que toda vez que eu for fazer referência a que cor eu vou pintar a região circular, eu sempre tenho que excluir uma das cores para que eu consiga pintar com cores diferentes a região retangular e a região circular, tá certo? Então perceba o seguinte, que para essa região aqui, eu pintar qualquer uma dessas cores, eu tenho que modificar a quantidade de maneiras que eu tenho que pintar a região retangular. Então, no primeiro momento, eu fiz o seguinte, eu comecei pintando a região retangular, então eu tinha 4 possibilidades. Quando eu fui pintar a região circular, eu tinha apenas 3 possibilidades. Mas se eu começar, por exemplo, pintando a região circular, se eu for começar pela região circular, perceba que eu posso usar qualquer uma dessas cores aí. A restrição feita agora é com relação a pintar a parte de fora. Então, presta bem atenção nessa coisa da restrição, tá certo? Eu posso começar o problema de maneiras diferentes. Então, o que eu estou mostrando aqui é o seguinte, se eu começar a pintar a região retangular, eu posso usar qualquer uma das 4 cores. Na sequência, eu posso pintar a região circular, levando em consideração que eu tenho que excluir uma das cores. Se eu começar a pintar pela região circular, eu também posso usar qualquer uma das 4 cores, tá certo? Mas quando eu vou fazer essa pintura, por exemplo, se eu utilizar livremente qualquer uma das 4 cores para a região retangular e qualquer uma das 4 cores para a região circular, eu posso cometer a falha de pintar tanto a região circular como a região retangular com a mesma cor. Nesse caso aí, por exemplo, imagine que eu pintasse na cor azul, tá bom? Então a gente vai ver que essas restrições, elas precisam estar tanto na minha descrição, que vai influenciar no meu cálculo. Então vamos ver o seguinte, eu não posso pintar com a mesma cor, então como é que eu vou fazer essa descrição? Então a gente começa a ver que o problema ele tem algumas restrições na hora que eu for pintar. Então se eu for começar a pintar pela região retangular, eu tenho 4 possibilidades. Para que eu não cometa aquela falha de pintar com a mesma cor, eu vou ter que a região circular, ela vai ter que ter uma outra quantidade. Porque se eu pintar com qualquer uma das 4 cores, eu posso cometer aquela falha ali, tá certo? Então, para não cometer a falha, no caso aqui, só fazendo referência com a cor azul, mas poderia ser qualquer uma das cores, então, ao invés de terem 4 possibilidades de pintar a região circular, eu vou ter apenas 3 possibilidades, tá certo? Então, perceba que eu ter 3 possibilidades aqui é simplesmente porque eu comecei pintando a região retangular, que me dá 4 possibilidades. Como eu não posso pintar as 2 regiões com a mesma cor, eu vou ter que usar, ao invés das 4 cores, apenas 3 delas, tá certo? Me restando 3 possibilidades. Então perceba que o que a gente está fazendo agora é, além de descrever, tentando deixar claro o que é que cada situação tem com relação às possibilidades. Então a gente vai perceber aqui o seguinte, pintando livremente de qualquer forma a região retangular ou da região circular, a gente vai notar que eu vou ter algumas restrições. Então, por exemplo, se eu pintar livremente com qualquer cor a região retangular e com a região circular, a gente vai ter
alguns problemas. E como é que vai ficar essa restrição? Eu estou fazendo mais uma vez para você ver como é essa restrição. Então, suponha que eu pinte da cor verde. Então, nesse caso aí, para que essa falha não aconteça, eu vou tentar fazer da seguinte forma. Vamos supor que para não cometer essa falha, eu comece pintando pela região circular. Se eu começo pintando pela região circular, perceba que o que a gente já fez de diversas formas é, se eu for começar aqui, eu posso pintar com qualquer uma dessas cores. A partir do momento que eu for pintar a região retangular, aí você vai ver o seguinte, para que não fique toda na cor verde, por exemplo, eu não vou poder usar o lápis da cor verde. Então, ao invés de ter 4 possibilidades, eu vou ter 3 possibilidades. Então, você percebe que tanto começando por uma região quanto pela outra, quando eu vou descrever a situação, quando eu vou descrever o problema, eu tenho que observar que eu tenho 4 possibilidades para a primeira região que eu comece, né, para a região que eu decida escolher como sendo a primeira, e eu vou ter 3 possibilidades para a segunda região, já que eu não posso pintar com a mesma cor as duas regiões, tá certo? Então vamos parar para pensar na seguinte situação. Lembra que na aula de hoje a gente vai tentar dar um salto para o que a gente fez inicialmente, ou seja, ao invés de apenas ficar contando situação a situação, a gente vai tentar descrever e calcular essa descrição. Veja como é que a gente vai fazer a partir de agora. Então perceba o seguinte, a gente tem 3 maneiras para pintar essa daqui. A gente tem 4 maneiras para pintar essa daqui. Perceba que eu escolhi uma delas, eu poderia ter feito o contrário. O que eu não posso fazer é dizer que tem 4 maneiras para essa e 4 maneiras para essa, porque eu posso, nesse caso, pintar as duas regiões com a mesma cor, tá certo? Então, por isso que, decidindo qual é a primeira região a ser pintada, essa primeira região vai te dar 4 possibilidades, 4 maneiras de pintar. Quando você passar para outra região, você vai ter menos uma, nesse caso aí, 3 maneiras. Vocês lembram, por exemplo, qual é o número de possibilidades que a gente tem de pintar essa situação? Se você viu a aula anterior e o comecinho dessa aula, você vai ver que são 12 maneiras de eu pintar essa região, de modo que a cor que esteja na parte retangular não seja a mesma cor. Então, o que é que a gente vai fazer para contar a partir do momento que eu já sei qual é o número de possibilidades de cada uma delas aí? Se eu fizer o contrário, ou seja, se eu começar pela região retangular, eu tenho 4 maneiras. Isso vai me levar que a região circular vai me dar apenas 2 formas, duas maneiras de pintar essa região. Então, a gente já viu em aulas anteriores que são 12 possibilidades. Presta bastante atenção que o que a gente vai fazer agora é juntar o que a gente já descreveu na aula anterior com o que a gente pretende fazer de agora em diante e o que provavelmente você vai fazer em diversas outras situações. Se a gente já consegue descrever o número de possibilidades, se a gente já consegue dizer 1 a 1, a partir de agora a gente vai tentar sistematizar como seria o cálculo para isso daí. Eu falei já na aula anterior que em muitas situações você descrever situação a situação pode te levar a uma confusão, porque quando você tem um número muito grande de possibilidades, tá certo? Então, nesse caso aí, o que a gente vai observar é o seguinte, se eu tenho 3 maneiras de pintar essa região retangular, de modo que eu comecei pela região circular com 4 maneiras, como é que essas 3 maneiras e essas 4 maneiras vão me levar às 12 maneiras de pintar a figura como um todo? Se eu tiver o contrário, por exemplo, se eu tiver 4 maneiras de pintar a região retangular e 3 maneiras de pintar a região circular, a gente já viu mais de uma vez que não vai ter diferença no resultado final. Se eu decido começar pela região quadrangular ou retangular e depois ir para a região circular, ou o contrário, isso não vai interferir no resultado final, ou seja, o número de possibilidades e as possibilidades estão sempre aí, tá certo? O que a gente está tentando fazer é o seguinte, que se eu começo pela região circular e depois passo pela região retangular,
ou se eu vou começar pela região retangular e depois passar para a região circular, perceba que nas duas situações eu sempre vou ter 4 maneiras para um, 3 maneiras para o outro. 4 maneiras para a região que eu começar, 3 maneiras para a região que eu for fazer pela segunda, tá certo? Ou seja, na sequência. Então, o que é que essas maneiras estão me levando para as possibilidades totais, tá certo? Então, perceba que a gente vai parar para pensar a partir de agora como é que essas possibilidades isoladas, elas podem se juntar, nesse caso aí, para me dar o número de possibilidades total. Perceba que o que a gente vai notar aqui é o seguinte, olha, 3 maneiras de pintar a região retangular. 4 maneiras de pintar a região circular. Mais uma vez, eu poderia trocar e não iria fazer diferença alguma no resultado final. Mas a pergunta principal é, como é que essas 3 maneiras e essas 4 maneiras de cada uma dessas regiões são levadas a 12 maneiras do resultado final, tá certo? Então a gente vai perceber que o que a gente vai conseguir descrever em cada uma dessas, tá certo? É simplesmente o seguinte, ou seja, o número de maneiras de uma região multiplicado pelo número de maneiras da outra região vai me dar o número de maneiras de pintar a figura como um todo, tá certo? Ou seja, 3 maneiras para a região retangular, 4 maneiras para a região circular, o produto dessas possibilidades vai me dar o resultado final, tá certo? Então, se eu fizesse o contrário, começando pela região retangular e depois indo para a região circular, o meu modo de pensar iria me levar ao mesmo resultado, tá certo? Então, perceba que a partir de agora, a gente tem mais uma maneira de fazer, mais um jeito de fazer essa contagem, né? Ou seja, contar essas possibilidades, tá certo? Se tiver alguma dúvida, escreve para a gente aí no chat qual é a sua dúvida com relação a esse ponto da aula, tá certo? Se você está assistindo pelo YouTube, escreve lá no nosso canal, tá bom? O que a gente vai fazer a partir de agora, nessa parte final da aula, é simplesmente tentar descrever da mesma forma que a gente fez com as regiões retangulares e circulares, essa região aí, essa situação do número de blusas e do número de calças. A gente já sabe, a gente já viu que essa moça ela pode se vestir de 12 maneiras diferentes, utilizando uma dessas 4 blusas e uma dessas 3 calças. Perceba que esse segundo exemplo, se você prestou bem atenção no exemplo anterior, ele já vai se tornar um pouco mais natural, né? Então vamos ver aqui o seguinte. Perceba que essa moça usando essa blusa, ela tem essas 3 possibilidades, ou seja, ela pode variar essa blusa com alguma dessas 3 calças aí. Então são 3 possibilidades. Se ela faz uso dessa outra blusa aqui, ela tem mais 3 possibilidades pensando no número de calças que ela tem. Ela utilizando essa blusa aqui, ela também vai ter 3 possibilidades. E ela utilizando essa blusa xadrez, ela também terá 3 possibilidades. Então você percebe que são 3 possibilidades usando essa blusa, 3 usando essa, 3 usando essa, 3 usando essa. Ou seja, ao todo vai me dar 12 possibilidades, como a gente já fazia. Mas perceba que nossa ênfase a partir de agora é como é que eu consigo contabilizar e calcular isso daí. Então veja, se ela tem 3 para essa, 3 para essa, 3 para essa, 3 para essa, e a gente já sabe que dá um total de 12 possibilidades, a gente vai notar o seguinte, né? Já descrevemos quais são essas 12 possibilidades e a partir de agora a gente vai tentar entender como é que esse sistema aí pode ser calculado, o número de possibilidades, de uma outra forma, tá certo? Não ter um modo único. Então perceba que o que a gente vai fazer aqui é pensar mais uma vez como a gente fez no exemplo anterior. Ou seja, como é que toda essa descrição que a gente está fazendo desde a aula anterior, a gente pode utilizar com relação ao número de possibilidades, tá certo? Então, da mesma forma que o exemplo anterior, eu tinha 2 situações, ou seja, a região retangular e a região circular, nessa situação aí da moça, utilizando blusas e calças, a gente também vai ver que nós temos 2 situações, ou seja, o número de blusas
e o número de calças. Se a gente já sabe o número de possibilidades que ela tem de usar aquelas blusas e o número de possibilidades que ela tem de usar aquelas calças, a gente pode juntar essas duas situações. Ou seja, mais uma vez, como é que 4 maneiras de usar a blusa e 3 maneiras de usar as calças pode me levar a 12 maneiras dela se vestir usando uma blusa e uma calça, certo? Então, da mesma forma que a gente fez no exemplo anterior, você vai ter o produto das possibilidades, vai ser o resultado esperado, tá certo? Então, perceba que agora, nessa parte final da aula, a gente simplesmente refez o que a gente tinha feito na aula anterior, só que agora a gente está contabilizando, está sistematizando um cálculo para o número de possibilidades, que é o que a gente chama de princípio multiplicativo, tá certo? Matematicamente, o princípio multiplicativo simplesmente vai te dizer que o número de possibilidades que você tem para fazer algo é o produto das possibilidades das etapas anteriores. Nesse caso aqui, de quantas maneiras diferentes essa moça pode se vestir usando uma blusa e uma calça. Então, como foi que a gente pensou, descreveu e agora está calculando? Ela tem 4 maneiras de usar as blusas, 3 maneiras de usar as calças. Ou seja, o produto das possibilidades vai te dar o resultado de quantas maneiras diferentes ela pode se vestir. Tá certo? Então, a gente vai ver que na próxima aula, a gente vai estender esse conceito para situações onde temos restrições. Como é que são essas restrições? Tá certo? A gente vai pegar ainda essa situação e vai tentar colocar mais situações para a gente ver como é que pode acontecer essa restrição. Então, mais uma vez, volta esse problema como sugestão para vocês, que é simplesmente o seguinte: suponha que você tenha uma certa quantidade de cores. Eu coloquei aqui no modo que você possa sugerir. Ah, professor, eu quero fazer com 5 cores, com 6 cores, com 7. Fica a sua escolha. A pergunta é: de quantas maneiras diferentes a gente pode pintar essa imagem aqui, de modo que as cores não se repitam, tá certo? Ou seja, se eu pintar essa parte maior aí, esse retângulo maior, na cor vermelha, por exemplo, eu não posso pintar o quadrado, o hexágono e o círculo também na cor vermelha. Se eu pintar na cor verde o círculo, eu não posso pintar as demais regiões, tá certo? Então, escreve para a gente aí como é que você faria, tá certo? Eu não coloquei o valor, o número de cores, mas fica a seu cargo. Eu daria uma sugestão, que é você começar pelo número de regiões. Por exemplo, nós temos 1, 2, 3, 4. Então, você de posse de 4 cores distintas, de quantas maneiras você pintaria essa figura aí? Depois de esclarecido isso daí, tenta aumentar. Vai ver se você tivesse 5 cores. De quantas maneiras diferentes você poderia fazer isso daí, tá certo? Então, a sugestão é você começar a perceber se você ainda vai descrevendo cada situação, ou seja, cor vermelha, verde, preto e branco. É uma situação. A outra, você vai perceber que o número de possibilidades vai fazer com que você tente utilizar mais esse cálculo que a gente viu agora no final da aula, porque vai te dar uma noção. Só que o cálculo pelo cálculo, ele não é possível. Geralmente, quem consegue fazer o cálculo desse tipo de situação é porque compreendeu muito bem as descrições, tá certo? Então, a gente vai iniciar a próxima aula fazendo um pouco a discussão com relação a essa situação, de você pintar, de quantas possibilidades. Fica a sugestão para você fazer aí, tá certo? Quantas possibilidades cada uma delas, bom? Então, pessoal, muitíssimo obrigado, tá certo? Lembrando que a participação de vocês na nossa aula, ela é muito importante. Então, vai aí no aplicativo, escreve pra gente, vai lá no nosso canal no YouTube, escreve pra gente também, tá certo? Essa aula é feita para você participar dela, você se sentir participante dessa aula, tá bom? Então, muitíssimo obrigado a todos e na próxima aula a gente volta com esse tema, ampliando um pouco mais a ideia de princípio multiplicativo, tá certo? Muitíssimo obrigado para vocês, tchau, tchau e até a próxima.